Muito bem, eu quero convidar você agora a abrir a sua apostila na página 62 e nós vamos conversar a respeito de método de estudo. Então quero aproveitar para, através dessa videoaula, já te orientar até para que nós possamos ganhar um pouco de tempo e tirar dúvidas na nossa próxima aula a respeito de estudo. Quero explicar para vocês, fazer uma introdução a método de estudo a partir deste diagrama que vocês têm na página 62 e já também começar a orientá-lo em relação a como se faz diagramas, ok? Muito bem, a palavra em destaque no diagrama que você tem na página 62 é a palavra estudo. E a primeira coisa, obviamente, que eu quero conversar rapidamente com vocês, orientar, é sobre o que é estudo. Então eu gosto muito de uma definição que aparece no dicionário Aurélio, que fala assim: estudar ou estudo é aplicar a sua inteligência, o seu espírito e a sua memória para adquirir conhecimento. Eu acho interessante por causa dessas três questões. Ele fala aqui, você usa a sua inteligência, o seu espírito e a sua memória para adquirir conhecimento. Inteligência por quê? Porque todos nós somos inteligentes. Todos nós temos uma capacidade de raciocinar. Inteligência, uma das definições mais utilizadas de inteligência é essa, capacidade de raciocinar. Além do que, segundo especialistas hoje, nós já acreditamos, segundo Howard Gardner, por exemplo, que nós temos aí não apenas um tipo de inteligência, mas várias inteligências. Então, quando você vai estudar qualquer tipo de assunto, você deve usar a sua inteligência para raciocinar sobre aquele tema, sobre aquela temática. Então, o Aurélio fala, aplicar a sua inteligência, aplicar o seu espírito, e aí quando se fala de espírito, eu quero acreditar que possivelmente esse aplicar o espírito seja se envolver. Quando a gente fala de alguma coisa espiritual, esse algo espiritual geralmente a gente consegue entender que o espiritual é algo que você se derrama, se entrega, se envolve. Então eu quero entender que aplicar o seu espírito é se envolver e totalmente com aquele assunto e com aquele tema. E aplicar a sua memória, como nós já vimos na nossa aula passada, é usar a sua capacidade de fixar conhecimentos a favor de guardar um conhecimento que você está estudando. Então, outra definição de estudo também é busca do saber, e é interessante que a palavra saber ela veio do original latim, que é a palavra sapere, e a palavra sapere ela deu origem à palavra saber e à palavra sabor. Sabor, quando você saboreia uma comida gostosa ou um doce que você aprecia. Muito bem, isso me leva a entender que estudo é algo não apenas necessário, mas também é algo extremamente prazeroso para o ser humano. Estudar é algo bom e é algo que pode ser prazeroso. Ainda que você não tenha esse prazer todo em estudar, é possível estudar com gosto e tendo prazer se você estuda da forma correta e se você identifica quais são as principais razões, ou as verdadeiras razões, os verdadeiros motivos para se estudar. Então eu gosto de dizer para o aluno que muitos alunos, assim, quando nós perguntamos por que estudam, nos respondem que estudam para fazer prova. Gente, prova é apenas uma forma, um meio de se testar o conhecimento de alguém, o conhecimento adquirido até aquele momento da prova. Tá? Não deve ser o objetivo final do estudo. Se você quer estudar e quer estudar bem, você tem que identificar quais são os verdadeiros motivos. Então, para que estudamos? Tá? Apenas para ter uma profissão? Esse também é uma das respostas mais dadas por alunos quando nós fazemos a pergunta: para que estudamos? Sim, para ter uma profissão, para formar uma família, para ter uma vida saudável. Olha só como vai expandindo, para que nós tenhamos uma visão mais ampla do mundo. Sabe, quanto menos estudo e menos conhecimento nós temos, o nosso mundinho é muito pequeno. Nós estamos ali no nosso bairro, na nossa casa, apenas ali com aquele grupinho, mas quando nós começamos a estudar, é como se o nosso mundo se expandisse. Nós passamos a entender as coisas, entender a história, entender os porquês das coisas. E é claro que há muita coisa que ainda não se descobriu, há muita coisa, mas isso se torna, essas coisas que nós ainda não descobrimos, essas coisas que ainda nós não sabemos e que ninguém sabe, que a ciência ainda não descobriu, quando você começa a estudar, você percebe que você é capaz de continuar buscando e quem sabe até fazer novas descobertas. E isso dá uma sensação para o ser humano muito, muito boa, de conquista, de realização.
Então, o estudo tem a ver com ter uma vida saudável, o estudo tem a ver com buscar informações específicas, por exemplo, até mesmo a respeito de Deus, se você é cristão ou se você acredita em Deus ou tem uma crença em alguma coisa, tá? Eu sou cristão e a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus e prosseguir em conhecer, isso tem a ver com estudo, tá? E existe a Bíblia que é considerada a palavra de Deus, e quando você estuda ela, você passa a entender melhor quem é Deus. Então, isso é estudo. Quando você decide se casar com alguém, ou namorar alguém, você estuda a pessoa, como ela é, o jeito dela, se você vai se dar bem com ela ou não, se ela tem as mesmas ideias que a sua, ou se não. Então isso faz parte. O estudo faz parte de praticamente tudo que a gente faz da nossa vida. Então, quando você começa a identificar isso, a sua visão em relação ao estudo muda. Então, por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque a primeira palavra do diagrama é justamente a palavra motivação. Motivos para a ação. Quais são os verdadeiros motivos, os reais motivos, os motivos pelo qual você deve estudar? Uma parte deles eu pude fazer nessa introdução do vídeo, pude esclarecer para vocês. Então pense, é muito mais do que isso que eu falei. Há muitos outros motivos, além do que eu citei aqui, que você pode identificar que são motivos para que você continue sempre estudando. Entendendo que estudar não é apenas pegar um livro, ler, decorar informações, nem nada disso. Você pode estudar de diversas maneiras. Você pode estudar, por exemplo, assistindo um filme. E há muitos filmes que contam histórias que são baseadas em fatos ou então em histórias verídicas, e você pode aprender com filmes, você pode aprender lendo livros, e não apenas livros didáticos, mas também livros de ficção. Você pode aprender visitando um local, viajando para uma determinada cidade, visitando um museu, indo a uma exposição. Há tantos meios, conversando com pessoas. De repente você está estudando sobre algum tipo de experiência, e aí você descobre alguém que já viveu aquela experiência, você vai, conversa, entrevista a pessoa, isso é estudo. Então olha só assim, a gama de possibilidades de se estudar. Existem muitas formas de estudo, que não apenas estar em uma escola ou estar em uma sala de aula. Hoje, por exemplo, você está vendo esse vídeo pela internet. Tá? E este também é um meio de se estudar, além daquele momento em que nós estamos em sala de aula orientando vocês. Então começa a pensar dessa forma, que você vai começar a enxergar os estudos de uma forma muito diferente e de uma forma muito mais interessante e agradável. Na sequência você vê ali dentro da palavra motivação no diagrama, lá na página 62, a palavra conscientização. Essa primeira etapa do vídeo foi justamente para trabalhar para que nós tivéssemos um momento de conscientização. Dentro de conscientização aparece a palavra prioridades e embaixo decisão. O que é isso? Primeira recomendação que eu lhe dou. Claro, nós estudamos de diversas formas, há diversas formas de se estudar, mas hoje uma das principais é através de você indo a uma escola, fazendo uma faculdade, assistindo aulas, participando de alguns workshops, fazendo um curso num final de semana, fazendo cursos rápidos, cursos de extensão, cursos extracurriculares. E aí, quando você faz cursos, como exemplo, vocês que estão fazendo uma faculdade, você tem um determinado número de matérias que você precisa estudar. Ou várias matérias que você estuda de uma vez só, ou então você vai estudando durante um período, uma matéria, um mês, 2 meses, 3 meses, 2, 3, 4 matérias. Tá? E aí como é que você faz? Você deve sempre, na sua separação, até isso é válido para quem vai prestar concurso, na hora de decidir o que estuda primeiro, o que estuda depois, quanto tempo estuda cada matéria, é interessante que você coloque no papel todos os temas ou todas as matérias que você tem que estudar e relacione colocando uma ordem de prioridade. Eu costumo priorizar, dedicar mais tempo àquilo que eu preciso estudar mais, porque é uma área que eu ainda não tenho total facilidade de estudar, total facilidade de aprender. Talvez seja uma matéria que eu já identifiquei que eu tenho realmente mais dificuldade. Então essa matéria eu vou gastar mais tempo estudando. Tenho menos conhecimento e mais dificuldade, eu vou gastar mais tempo estudando. E eu vou relacionando em ordem de dificuldade, por exemplo. E quando chega no final, o que vai estar no finalzinho da minha lista? Aquela matéria que eu tenho facilidade, aquela matéria que eu já estudei no passado, aquela matéria que para mim é, por exemplo, se inglês fizer parte da sua lista de estudo, tá? Se você já teve a possibilidade de viajar para fora do país, de repente viver um tempo lá, para você o inglês é mais fácil, ou talvez
não precise nem de estudo, você não precisa estudar porque é algo que você já domina, isso vai estar lá talvez para você fazer uma revisão ou outra, mas você vai estudar menos tempo, ou talvez nem vai usar assim um tempo, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, só para rever alguma informação que talvez você ainda, exista a possibilidade de você esquecer, tá? Ou ainda não está tão fresquinho na sua memória. Então, fazer uma lista de prioridades para que você possa depois, logo em seguida, decidir estudar daquela forma e organizar o horário de acordo com essa lista é fundamental para você ter um melhor aproveitamento de estudo. Na sequência você vê a palavra otimização na outra chave. Criar condições para o ótimo. A primeira palavra que aparece ali é a palavra preguiça. Por quê? Porque inevitavelmente muitos de vocês, inclusive eu já em determinados momentos, deixei de estudar porque estava sentindo preguiça, estava com uma preguiça absurda de estudar. E eu quero dizer para você que a preguiça, você pode vencer a preguiça, palavrinha dentro de preguiça aí no diagrama, hábito. Geralmente nós deixamos de fazer alguma coisa quando sentimos preguiça se não temos o hábito de fazer. Eu costumo dizer para o aluno que escovar os dentes ou tomar banho são coisas que você faz, além, claro, da necessidade de higiene, além dessa necessidade de higiene, disso ser importante, tá? Você pode observar que você em determinados momentos sente até preguiça de levantar e escovar os dentes, ou sente até preguiça e cansaço de tomar um banho. De repente você se acomodou no sofá depois que chegou do trabalho e sabe que relaxou completamente. E aí você sente aquela preguiça, mas como já é um hábito formado, a preguiça não vence você vai e faz. Agora, infelizmente, inclusive, a maioria dos alunos não estuda, não sabe, na verdade, não tem o hábito de estudar, e o estudar não é algo que geralmente o aluno faz diariamente. O aluno vai fazendo a hora que dá, geralmente deixa para estudar a última hora, mais perto de algum período de provas e tal, e acaba não tendo aquele hábito de durante um determinado período de tempo no dia estudar. E aí, claro, sente preguiça, ele deixa de fazer. A preguiça é mais forte. Então, formar hábito. Quanto tempo, professor, para formar um hábito? Há vários especialistas que dizem que se você fizer algo num horário programado durante 21 dias, você forma um hábito. Fica entre 21 e 42 dias, que seria o dobro disso. É porque alguns especialistas dizem que 42 dias é o tempo hábil para você formar o hábito. Então, analise isso e coloque isso em prática. Forme o hábito de estudar. Esse é um outro ponto importantíssimo. Qual lugar deve estudar, professor? 3 regrinhas básicas: um lugar bem iluminado, um lugar climatizado, ou seja, está muito frio, não tem que ser um lugar que ventile muito e que você vai ficar morrendo de frio naquele lugar. Tá? É um lugar muito abafado, não tem janela e está muito calor, isso vai ser uma interferência à sua concentração e você vai ter dificuldade de estudar. Então deve ser um lugar bem iluminado, um lugar climatizado e preferencialmente um lugar silencioso. Ah, professor, eu não tenho dificuldade para estudar com barulho. Tá? E tem algumas pessoas que estudam com música, tá? Então isso quer dizer que você já tem uma concentração mais treinada para isso. E o pessoal costuma perguntar se pode usar música para estudar. Eu digo que você pode estudar música para estudar, ou você pode usar a música no período de estudo, preferencialmente se ela for apenas uma música tocada, orquestrada e tal. Há vários estudos que dizem que isso pode até ajudar você a se concentrar. Agora, você colocar uma música que você gosta muito de cantar, dançar, etc., no momento de estudo, vai interferir, porque inevitavelmente daqui a pouco você começa a estudar, mas daqui a pouquinho aquela música que você gosta muito começa a tocar e você começa a cantar, você começa a dançar e você se desconcentra do teu propósito de estudar. Então, a música pode ser legal, pode ser interessante, mas preferencialmente só orquestrada ou tocada. Qual horário, professor, é melhor para estudar? Manhã, tarde, noite, madrugada? Isso realmente eu deixo a cargo do aluno, né? Você tem que observar dentro da tua programação de tempo, dentro das suas atividades diárias e até mesmo testando isso. Peraí, tentei estudar à noite, mas à noite eu estou muito cansado, não consigo. Acorda mais cedo, tenta fazer de manhã. Vê qual horário você rende mais e aí determine o seu horário. Uma coisa que eu falo sempre em administração do tempo é que você tem que programar horário. Então não adianta você falar assim, eu vou estudar assim que der, assim que sobrar um tempinho, porque isso não existe em administração do tempo. Você tem que programar. Vou estudar naquele horário determinado, ok? Então essa é mais uma dica. Período programar refeições. Outra dica, programou horário para estudar que ele não seja pouco antes de um período de refeição principal nem logo após. Por quê? Concentração. Já tentou estudar com muita fome? Assim, aproveitar uns 15 minutos antes de eu almoçar, aqui a minha barriga roncando, eu com muita fome já vou tentar estudar. Tem dificuldade de concentração. Tá? Já tentou estudar logo após comer aí uma refeição bem reforçada, com carne, massa, etc. Dá sono, não dá?
Por que dá sono? Tá? Há várias identificações aí, mas uma delas é que o corpo todo focado, e é uma concentração de sangue grande na região do estômago no processo de digestão. E quando você tenta estudar e isso se divide, né, a concentração sanguínea tem que se dividir entre estômago e cérebro, isso geralmente os médicos dizem que gera sonolência. Então não é muito bom. O ideal é que você dê no mínimo 30 minutos pós uma refeição mais pesada que você tenha feito, e preferencialmente entre 45 minutos e 1 hora, para que você possa estudar com tranquilidade, sem que o processo de digestão sofra algum tipo de interferência, ou no estudo também você tem uma interferência referente ainda à concentração. Tá? Intervalo. Posso dar intervalo em período de estudo? Principalmente se for período longo, não só pode como deve. Tá? É recomendado. Tem alguns especialistas que dizem que você pode estudar entre 50 minutos e 1 hora, e dar 5 a 10 minutos de intervalo. E tem outros que, se você for estudar um tempo maior, outros especialistas que falam que entre 1h30 e 2 horas está legal de você estudar sem interrupção, mas no máximo em 2 horas o ideal seria que você parasse pelo menos 10 a 15 minutos antes de retomar novamente o período de estudo. Nesse período de intervalo, o que você pode fazer? Alguma coisa que te relaxe. No exercício que vocês têm no CD do nosso curso, você tem exercício de relaxamento, pode ser feito exercício de relaxamento, ou alguma coisa que te descontraia. O que seria essa coisa que te descontrai? Não sei, pode ser talvez tocar um violão, ouvir uma música, pode ser folhear uma revista, pode ser ir até ao toalete, lavar o rosto, fazer uma ginástica. Eu tive um aluno que disse que nesses intervalos ele gostava de pular um pouco de corda, para ativar, para ficar mais esperto. Há várias possibilidades. Brincar com o cachorro, eu não sei. Tá? O que você não deve fazer é, neste período de intervalo, ir até a televisão para ver o que está passando. Deixa eu ver o que está passando, liga a televisão. Ou deixa eu dar uma olhada no Facebook para ver se alguém mandou uma mensagem, se alguém postou alguma coisa. Geralmente esse tipo de coisa faz com que você use um tempo além do tempo determinado para intervalo, e é muito provável que você não volte a estudar e acabe aí não cumprindo com o seu compromisso de estudar no horário que você programou. Então cuidado com isso. Outra dica é intercalar matéria, gente. Você pode muito bem fazer o seguinte: intercalar as matérias. Como assim, professor? Você tem que estudar matemática e português, tá? E ao invés de você estudar 3, 4 horas um tema só, e no outro dia você estudar 3, 4 horas de outro tema, tipo português e matemática, português num dia e matemática no outro, você pode intercalar, porque a quebra de raciocínio ajuda a você se concentrar, manter a concentração e durante o processo de estudo. A nossa mente se cansa de estudar por muito tempo o mesmo assunto, ainda que ele seja bem interessante. Então, assim, é uma dica que pode te ajudar a render mais nos estudos, é você pegar parte do tempo ou dividir o tempo, estudar uma matéria num período, se puder dar um intervalo, mesmo que você não dê um intervalo, vai haver uma quebra de raciocínio e você consegue manter a atenção. Então, estuda metade do tempo uma matéria e metade do tempo outra. Preferencialmente você deve colocar matérias assim bem diferentes para estudar uma matéria e outra bem diferente na sequência. Essa é uma dica que vai fazer com que você renda mais nos estudos. Agora, o nosso método, você deve buscar uma adaptação ao nosso método. A análise da informação, interiorização e repasse são os 3 passos dentro do processo da aplicação do método que nós vamos aprender aqui. Tá? E esse método, ele vai seguir aqui na sequência o que a gente chama de análise. Então, aqui no diagrama você vê assim. Claro, antes de eu passar adiante, ó, aqui no diagrama está assim: método adaptar. Como qualquer coisa que você aprenda, você tem que se adaptar. Você estudava de um jeito, identificou que esse jeito não dava muito resultado e que era um jeito errado de se estudar. Aí você aprende um método que é o que você vai aprender agora, um método legal que traz resultado. Só que existe um negócio que a gente chama de zona de conforto. Você já está tão acostumado a fazer do jeito errado que é mais fácil continuar fazendo errado mesmo sem resultado do que você se disciplinar para formar o hábito de fazer do jeito certo. Então a tendência é, se você não for disciplinado, se você não levar adiante até que haja uma total adaptação ao uso do método, é possível que você no meio do caminho você acabe desistindo. Tá? Então eu te motivo a não desistir. Há um período de adaptação, isso é normal, mas continue colocando em prática a técnica aprendida, porque isso vai trazer muitos benefícios para você. E ainda dentro dessa parte da otimização, ele fala que a preparação física, que físico-preparação é essencial. Mente sã, corpo são, já diziam os filósofos gregos. O que isso significa, Fernando?
Isso significa que se você não está bem psicologicamente, isso vai afetar o seu corpo. Tá? Mas também, se você não estiver bem fisicamente, isso pode trazer consequências à sua concentração. Então, dicas como se alimentar bem, evitar frituras, evitar refrigerante ou tomar menos refrigerante, fazer um uso de uma alimentação mais natural e praticar exercícios, desde uma caminhada, a prática de um esporte, algum tipo de atividade aeróbica, física, isso traz um benefício muito grande para a nossa mente e faz com que a gente consiga se concentrar melhor e aproveitar melhor o tempo de estudo. Na sequência, nós começamos a trabalhar com o método propriamente dito. E no método você vê aqui, leitura prévia. O que é isso, professor? É um primeiro processo de seleção de informação. Você vai estudar sobre um tema, como é que eu seleciono esse tema? Dica simples. Em primeiro lugar, olhando o título. Vê se o título, no título de um livro, nem sempre de repente você escolheu um tema para estudar, vai à biblioteca e pega tudo aquilo que tem alguma relação com esse tema. Tá? Olhou pelo título, alguns livros você pelo título consegue identificar se aquela informação que você está buscando está lá ou não. Como nós vamos fazer um estudo focado, identificou pelo título que a informação que você quer estudar naquele momento não faz parte daquele material, imediatamente não abra o material, não perca o seu tempo olhando o material naquele momento. Deixe ele de lado e vá fazendo sua seleção. Esse é um processo prévio antes de você efetivamente fazer o que a gente chama de leitura analítica. Você primeiro seleciona o que você vai estudar. Tá? Então, primeiro pelo título você identifica que parte do material tem a informação e parte não. Aí você segue para o autor. Geralmente eu recomendo que quando a gente começa a estudar algum assunto que nós não temos muita informação a respeito, não temos muita referência, é interessante conversar com o professor ou pedir dica para alguém, às vezes fazer até uma pesquisa na internet para identificar quem são os autores que assim, tem mais, estão mais aptos e mais preparados para falar sobre aquele assunto. Porque aí nós evitamos de repente estudar um material que não tem muita comprovação científica, ou que não está muito legal. Tá? Então a recomendação acaba sendo interessante. Te recomendar 1, 2, 3 autores, faça uma seleção e comece a trabalhar com esses autores. Tradução. Observe se o material foi traduzido, porque infelizmente nós temos muito material que não foi muito bem traduzido aqui no Brasil e a tradução ruim pode fazer com que você tenha dificuldade de compreender aquele material. E observe principalmente se quem traduziu o livro, esse material que você pegou para estudar, se a pessoa que traduziu é uma pessoa que também tem conhecimento sobre aquele tema. Então, quer dizer, o conhecimento da língua, ele é importante, óbvio, é necessário para a tradução, mas é importante que, por exemplo, se o material é um material científico, que a pessoa tenha uma base de conhecimento científico para não cometer erros de tradução. Tá? E nós temos muito material no Brasil que cometeu graves erros de tradução justamente por causa disso. A pessoa não tem um conhecimento, por exemplo, específico de informática para traduzir um manual técnico de informática e aí, apesar do conhecimento da língua, o material acaba tendo muitos erros. Tá? Então, às vezes, vale a pena você pegar o material de um autor nacional ou então, se você tiver o conhecimento da língua original, inglês, espanhol ou outra língua, você, de repente, pode escolher ou optar por estudar o material na sua língua original. Edição. Preferencialmente sempre as mais atualizadas, a não ser em casos específicos onde você vai estudar o material antigo ou a linguagem antiga ou algo do tipo. Mas geralmente os livros, principalmente livros didáticos e científicos, eles vão sendo renovados ano a ano. Então se você pega uma edição mais antiga de um material, pode ser que você estude alguma coisa que já não é mais válida, ou já mudou, ou já houve alteração. Então busque sempre edições mais atualizadas. Prólogo e prefácio. Geralmente o que você tem no começo do livro, o prólogo geralmente o próprio autor falando um pouco sobre o processo de escrita daquele material, e o prefácio geralmente é alguém recomendando o material. Muitas vezes alguém já conhecido, alguém de conhecimento ou famoso, ou às vezes o próprio editor do livro escreve falando: eu fui o primeiro a pegar esse livro, li, achei fantástico, muito válido, e dá uma recomendação. Isso pode servir para escolher o material, de repente usar como base a avaliação de uma outra pessoa para fazer uma escolha em estudar aquele material. Tá? Visto isso, próximo passo, introdução. Dá uma lida na introdução antes de começar a estudar o livro em si. O que fala na introdução? Vamos supor que você pegou um livro e nessa introdução está escrito assim: neste livro nós vamos dar sequência ao que nós trabalhamos no volume 1, 2 e 3 e você não tem volume 1, 2 e 3. O que você faz? Preferencialmente escolha um outro material se você não tiver os livros anteriores àquele que você está em mãos. Tá? Visto isso, vai direto para o índice. Você está buscando um tema específico, para que serve o índice? Para você localizar em qual página está aquilo e não perder tempo.
vá direto até lá e aí você faz o que a gente chama de salto de partes, que você tem aí no diagrama. Olhar e ler títulos e subtítulos. Título, subtítulo, título, subtítulo, título, subtítulo. Lê o título e subtítulo? Você vai ter que... Por que eu falo ler título e subtítulo de todo o capítulo que fala sobre aquele tema que você quer estudar? Porque em títulos e subtítulos você encontra as ideias principais do assunto que está sendo tratado ali, daquele assunto que você vai estudar. Então, se você passar o olho rapidamente só olhando o título e subtítulo, você vai ter uma boa ideia. Assim, dá para fazer uma avaliação geral bem interessante, se aquele material está completo, se é aquilo mesmo que você quer estudar, se é aquilo que haviam te recomendado, etc. Então, feito o salto de partes, identificou o material, fez a sua escolha por trabalhar ou estudar aquele tema a partir daquele material, daquele livro ou daquela matéria que você encontrou na internet, aí sim o próximo passo é você analisar, fazer o que a gente chama de leitura analítica, que nada mais é do que elaborar um diagrama. Você já tem assistido comigo aulas em que eu tenho explicado temas a partir de diagramas, inclusive este tema, estudo, está sendo explicado a partir de um diagrama. O que é o diagrama? Nada mais do que um esquema formado por palavras que representam ideias que você identificou em um texto estudado, ou um texto que você está estudando. Tá? Quais são essas ideias? Essas ideias, existe uma classificação dessas ideias. Então você pode identificar e vai reconhecer agora, tá, pelos diagramas que nós temos estudado aqui, que, primeiro, lá ele coloca assim, que a primeira ideia é a ideia geral. Qual é essa ideia geral? Essa ideia geral é a que está do lado de fora do diagrama. Por exemplo, nesse diagrama que nós estamos estudando, está escrito estudo. Do lado de fora da chave está lá estudo, porque é o tema geral. É o assunto, assim, que vai abranger tudo que está aqui dentro. Tá? O assunto da nossa aula, o tema, a temática desta aula aqui é estudo. Então, isso representa, dentro do nosso diagrama, a palavra estudo representa a ideia geral. Vem depois ali, ideia principal. Quais são as ideias principais? Todas aquelas que você identifica na leitura de um texto ou assistindo uma aula, que estão relacionadas diretamente à ideia geral. Ou seja, todas as ideias, todas as palavrinhas que vêm em primeiro lugar aqui dentro do diagrama, elas estão relacionadas diretamente à ideia geral, que é essa que está do lado de fora da chave. E aí você vai percebendo que você tem então uma ideia geral, dentro dela você passa a ter uma ideia principal, e aí você vai encontrando ideias complementares, que elas complementam, na verdade, a ideia principal. E aí dentro da ideia complementar pode ser que você encontre que o autor fale alguma coisa a respeito ainda, dê algum exemplo. Então você encontra alguns detalhes que você pode adicionar no seu diagrama que complementarão a ideia complementar. E pode ser ainda que dentro de uma palavrinha que entrou nessa categoria de detalhes, o autor ainda fale sobre alguma coisa referente ou esmiúce um pouquinho mais essa palavrinha ou essa ideia dos detalhes. E aí você vai ter a ideia de minúcias, conforme nós colocamos aqui no diagrama da página 62. Feita essa identificação, eu quero recomendar a vocês o seguinte. Nós fizemos uma introdução à parte de estudo e eu comecei a orientar vocês agora sobre o diagrama. Então falei que o diagrama é esse esquema que você já tem visto desde o começo do nosso curso, formado por palavras e que é classificado. Primeira palavra do lado de fora da chave, ideia geral. Dentro dela você encontra a ideia principal. Dentro da ideia principal você tem a ideia complementar. Dentro de ideia complementar, detalhes. E pode ser que você venha a ter até uma ideia de minúcias dentro da ideia de detalhes. Você tem uma explicação muito detalhada da página 41 à página 50 dessa parte de estudo. Tá? Eu quero recomendar e enfatizar que você deve ler da página 41 a 50, caso ainda não tenha lido. Desde o começo do curso eu já havia orientado vocês a lerem essa parte, porque ali você vai encontrar complemento a essa aula que você está assistindo agora pelo vídeo, tá? Alguns detalhes a mais sobre isso que eu expliquei, e aí nós vamos falar sobre como fazer de forma bem detalhada como elaborar um diagrama. E aí como é que nós explicamos isso aí da página 41 a 50? Nós pegamos um texto que fala sobre células e fizemos um passo a passo, parágrafo a parágrafo sendo diagramado do texto até você ter um diagrama completo daquele texto.